Eu vou repetir de novo, fazer que nem o pastor Denis. Shalom, igreja! Agora sim. Deus quer falar algo hoje com vocês. Eu estava vendo a programação de algumas congregações nossas, o mesmo versículo, e o mesmo versículo que o nosso pastor leu agora há pouco, né? Está lá em Josué. O nosso tema é famílias comprometidas com o Senhor, que está lá em Josué 24, 14 e 24, amém? Deus tem mistério hoje, porque não é só aqui, né? Tem outras congregações com o mesmo tema, então isso mostra que Deus está preocupado com as nossas famílias. Amém? Então vamos ler Josué 24, de 14, eu vou alongar um pouco aqui para a gente se aprofundar mais, de 14 até 24. Amém? Então vamos lá. Agora, pois, temam ao Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal, e os destruirá depois de lhes ter feito bem. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir ao Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, e incline o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Amém? Podeis assentar. Nós podemos tirar grandes lições dessa passagem que nós acabamos de ler. Josué já estava no fim da sua vida e ele viu muitos exemplos durante a jornada em que Deus estava tirando o povo do Egito, em que as pessoas se dobravam a outros deuses. Deus ia lá, fazia justiça, por isso que ele está falando, ou vocês fazem as coisas, é mais ou menos assim, ou vocês fazem as coisas direitinho, ou então vocês vão ser fulminados por Deus. Porque com Deus não se brinca, ou serve ou não serve, não pode ficar em cima do muro. Ou você serve a Deus, ou vai servir a outros deuses. E aqui o povo, a multidão, fala: não, nós queremos servir o nosso Deus. Então Josué, ele já havia visto as promessas de Deus se cumprirem durante toda a jornada. Então já estava lá no fim da vida dele, o povo já estava estabelecido, Deus tinha cumprido a promessa dele. Durante aquele tempo, toda aquela jornada, aquele povo foi, atravessou ali o deserto, o Senhor fez maravilhas no meio deles, muitos se desviaram, morreram pelo caminho,
mas sempre eles estavam servindo outros deuses. E aqui Josué está dizendo, porque já era uma segunda geração. Aquela primeira geração, Deus não permitiu que entrasse na terra prometida por causa do pecado, né? A não ser Josué, que estava ali já no final da vida dele, e bateu o martelo e disse, vocês têm que decidir a quem vocês vão servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ali aquela segunda geração viu aquele ponto que Josué colocou eles ali na parede, né? Se vocês quiserem viver, sirvam ao nosso Deus. Se não, sirvam aos deuses de amorreus e outros deuses que aí estão. Porém, se servir ao nosso Deus, que é santo, vocês têm que se santificar, porque não pode ser de qualquer jeito. E ali Josué declara a sua convicção de conduzir a sua família e viver na presença do Altíssimo, né? Então ele apresenta valiosas lições que nos ajudam a entender algumas marcas presentes em famílias comprometidas com o Senhor, né? Então, amados, a nossa vida ela é feita de escolhas. E nesse momento aqui, Josué está representando algo para que aquele povo escolhesse. Se quisesse viver uma vida abundante, uma vida abençoada, se quisesse viver por muito tempo, bastava eles se decidirem, eu quero servir ao Senhor. Mas não é como só declarar, eu vou servir, não. É verdadeiramente servir em santidade, porque Deus não aceita ser servido de qualquer jeito. Amém? Não é de qualquer jeito que nós, levantei minha mão, aceitei Jesus, mas não há mudança de vida. E muitos de nós ainda carregam outros deuses. Os deuses que são lá do Egito, que quando nós ainda estávamos no mundo, nós servíamos. Muitos de nós ainda carregam muitos desses ídolos. E hoje Deus quer nos falar sobre isso. Mas eu não tenho nenhum santinho em casa, não tenho nenhuma escultura. Não é isso. Idolatria. Às vezes você idolatra alguém da tua casa, algum familiar. Às vezes o teu eu é idolatrado, tu coloca o teu eu, a tua vontade acima de qualquer coisa no reino de Deus. E são muitos os ídolos que vão sendo acumulados durante a nossa jornada. Às vezes é o trabalho, às vezes você deixa Deus de lado porque tem outras prioridades. Eu tenho prioridade, eu não vou para o culto porque eu tenho outra coisa para fazer. E deixa de cultuar a Deus. Então, vamos ter cuidado com as idolatrias. Deus quer falar muito conosco, porque muitos de nós ainda somos idólatras. Não é só aquele povo que tinha aquelas esculturas que serviam, que ofereciam holocausto. Muitos de nós ainda têm marcas que vieram lá do Egito, ainda estão dentro de nós. Muitas coisas do Egito ainda estão dentro de nós. Eu vejo que Deus hoje quer nos chamar a atenção a respeito disso. Porque servir a Deus não é servir de qualquer jeito. Nós não podemos ser religiosos. Sempre que ministro aqui a gente fala, nós não podemos ser religiosos. Eu levantei a mão, agora eu sirvo ao Senhor. Não é de qualquer jeito. Não é mesmo de qualquer jeito. Então existe muito de idolatria ainda. Né? Pessoas, quando passam a ser mais importantes que Deus, um cônjuge, um líder, um pastor, amigo, ou até um ídolo da mídia, né? Vem um cantor se apresentar aqui e tem alguma coisa na igreja. Não, vou ver aquele cantor, sou fã dele. Vou lá, vou ver o cantor, mas hoje eu não vou para a igreja. Idolatria. Em primeiro lugar, o nosso Senhor, o nosso Deus. Amém? Dinheiros e bens materiais também é uma idolatria. Quando os cristãos confiam mais em riqueza do que em Deus, vivem em função de ganhar, possuir ou manter coisas, isso também é idolatria. O nosso eu é quando nós pegamos nosso tempo, os nossos prazeres e distrações e colocamos antes de Deus. Hoje vai jogar o Flamengo, eu não vou para o culto hoje.
Idolatria. Idolatria, porque você deixou de vir cultuar a Deus. Aqui, quando a gente vem aqui, a gente não vem, eu vou assistir o culto, não. Aqui nós estamos cultuando o nosso Deus. Nós estamos dando aquilo que há de melhor, até os nossos dízimos, as nossas ofertas. A gente nunca pode vir de mãos vazias. O Senhor nos abençoa a semana toda, nos guarda, nos sustenta, vai sempre à nossa frente. Todos os dias estamos pedindo, Deus vai à nossa frente. Nos guarda, nos livra, nos sustenta, nos cura. Muitas vezes estamos enfermos, o Senhor vai lá e faz tudo. E a gente vem cultuar de qualquer jeito. A gente tem que entrar ali, a partir do momento que a gente entra, a gente vem prestar adoração, aquele que é digno de toda a honra, toda a glória. Amém? Então, amados, nós estamos vivendo num mundo cheio de distrações, né? E as influências nos afastam de Deus. Muitas influências do mundo nos afastam. Eu tinha preparado essa ministração para o retorno ao culto da família passada, né? Quando o pessoal estava retornando. E eu adoeci, para crer, não podendo vir, pedi socorro aí do nosso apóstolo. Os nossos jovens, que coisa mais linda a gente ver os nossos jovens totalmente cheios da presença de Deus ali no encontro do Acampa Jovem. A experiência que os nossos jovens tiveram é algo magnífico que deve ser todo dia alimentado. Todo dia tem que ser alimentado. Sabe por quê, meus amados? Todos os dias nós somos tentados a cair. Nós podemos enfraquecer se nós não estivermos todos os dias buscando a presença de Deus, orando, não saindo de casa sem orar, porque eu já falei isso várias vezes, quando a gente bota os pés fora da cama, Satanás já está ali pronto para nos tragar. Não dá para a gente sair na força do nosso braço. Nós não vamos conseguir. Todos os dias a gente tem que matar o nosso eu, matar a nossa vontade, matar a nossa carnalidade e viver o Espírito de Deus. Falo isso porque eu sinto na pele também. Todos nós, enquanto vivermos nesta carne, nós estaremos ali, né, matando aquele velho homem que está dentro de nós, que todos os dias quer sair. Todos os dias esse velho homem quer sair. A gente tem que frear, Senhor, me controla, porque senão eu vou pecar. E aí, como é que eu vou dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Que tipo de testemunho eu estou dando dentro da minha casa? A gente vem para cá, se enche, né? Vai para casa, está uma bênção. Mas no meio da família, amado, todo mundo tem família aqui. Vira e mexe, tem um se pegando com o outro. É ou não é? Tem um se pegando com o outro. Nós precisamos vigiar. É aí que eu digo que aí a gente tem que matar o nosso velho homem. Só nós servimos a Deus, o resto da família não serve. Qual o testemunho que a gente vai dar? Se a gente vai reagir igual aquela pessoa que não serve a Deus. É matar o velho homem. Como se diz vulgarmente, é engolir sapo. A gente tem que engolir sapo muitas vezes para a gente não pecar. Muitas vezes temos que pedir ajuda do Espírito Santo de Deus quando nós estamos ali no limiar pronto para sair do sério, como a gente fala, Senhor, eu te sirvo, me ajuda, senão eu vou explodir aqui. É isso que Deus quer falar conosco hoje, que nós podemos, se nós buscarmos em Deus a santidade, não por nós, na força do nosso braço, que na força do nosso braço nós não conseguiremos fazer isso, né? Semana passada eu passei por uma tribulação no trabalho, eu estava prestes a explodir, eu estava fervendo a velha natureza ali, e eu disse, respirei fundo, Espírito Santo me ajuda, porque qualquer chefe teria explodido. E eu tive uma raiva tão grande, uma afronta tão grande, que eu tive que respirar, Senhor, vem aqui, porque eu não vou conseguir, me ajuda. Me ajuda. Aí eu respirei, aí sim, eu fui aquela serva de Deus, porque nós somos assim, meus amados irmãos.
Nós não somos super-heróis. Nós somos ainda carne. Vivemos nessa carne, devemos lutar. Então, trazendo para a nossa família, Josué ali se posiciona, independente das escolhas dos seus contemporâneos, com o propósito de ser leal a Deus e conduzir o seu lar, a vida íntegra diante do Senhor. Nós precisamos de consagração para que não tenhamos corações divididos. E não poderemos nunca, jamais, servir a dois senhores. Servir a dois senhores é você servir a Deus e estar fazendo outras coisas. Por exemplo, amor a dinheiro. Tantas coisas, amar o mundo. Você não está agradando a Deus. Então, aqui, ele bate o martelo e o pessoal diz, estamos juntos. Porque eles testemunharam que através de Deus, eles saíram lá do Egito. Trazendo para nós temos que reconhecer todo santo dia aquilo que Deus fez na nossa vida até hoje. Do lugar de onde saímos do Egito, da mesma forma que este povo, saímos do Egito, ainda não chegamos na terra prometida, nós estamos caminhando ainda para chegar à terra prometida, que é o céu que nos aguarda. Mas como é que nós estamos trilhando esse caminho que nos conduzirá à terra prometida? Nós temos que buscar todos os dias, aí é que entra. Todos os dias nós temos que estar ali alimentando o nosso espírito, nos santificando, conforme Josué estava pedindo àquele povo, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Amém? Então ele estava ali pedindo que aquele povo se santificasse e se posicionasse, que serviria a Deus, mas que servisse não poderia ser de qualquer jeito, né? Então aqui uma família comprometida com o Senhor obedece a palavra de Deus, está lá no versículo 14 e 15. 14 e 15. Agora, pois, tema o Senhor e o sirva com integridade, com fidelidade. Jogue fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e do Egito e sirvam ao Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Não tem meia conversa. Ou servimos a Deus ou a Satanás. Não tem meia conversa. Não tem meia conversa. Ele foi muito claro aqui com relação à escolha, né? Então, aqui lá no versículo 16 a 21, uma família comprometida com o Senhor não está fundamentada em palavras vazias. O que mais nós vemos no nosso meio é você dizer que serve a Deus e não dá um bom testemunho. É ou não é? A gente está sempre enfatizando isso. A gente vai conseguir ganhar as pessoas dentro da nossa casa, ao redor, na nossa vizinhança, no trabalho, na faculdade, onde nós estivermos plantados pelo Senhor, através do nosso bom testemunho. Nós temos dado bom testemunho. Nós temos que vigiar 24 horas a forma como nós estamos vivendo, na forma, principalmente nós que trabalhamos secularmente, porque os olhos estão fixos em nós, nos observando. Fulano é crente, vamos ver como é que aquela pessoa reage. E, infelizmente, o que nós temos visto no nosso dia a dia é muito mau testemunho. Muito mau testemunho. E isso aqui, nesse versículo aqui, fala sobre isso. Palavras vazias não têm capacidade de mudar a vida de ninguém. Quando tentamos servir a Cristo, fundamentados apenas em um discurso religioso, acabamos por construir uma espiritualidade superficial que não está interessada em se relacionar com Jesus.
Palavras vazias são um dos motivos pelos quais lares vivem em constante desconfiança. Promessas são feitas, expectativas são geradas, mas nada de novo acontece. Deus deseja não um discurso bonito, mas que nossas vidas e famílias sejam verdadeiramente comprometidas com Deus. Aqui é interessante porque, às vezes, quem lida com pessoas que têm vício na família, eu tive isso na minha família, a pessoa vai lá, se arrepende e diz, eu não vou mais beber, a partir de hoje eu vou mudar de vida. Eu sei que eu tive um irmão que ele fazia isso. Ia lá, se reconciliava com Deus e a gente ficava super feliz. Glória a Deus. Agora ele vai parar de beber, vai servir ao Senhor. Aí ficava a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, depois desaparecia, caía de novo. Discurso, palavras, só palavras. Não houve um verdadeiro encontro com Deus. E no nosso meio tem muita gente, no nosso meio que eu falo, né? Quem serve ao Senhor, tem muita gente que tem um discurso bonito. Levantei minha mão, servi ao Senhor, mas não mudou nada. É só discurso. Não dá testemunho nenhum. Não conseguimos ver os frutos do Espírito brotar na vida dessas pessoas. Porque são crentes vazios, que não buscam a Deus. Não buscam uma perfeita comunhão onde a gente possa observar, sentir a presença de Deus. Procurar comunhão com os irmãos. Porque isso aqui nos enriquece. Quando nós estamos aqui, isso aqui nos enriquece. A comunhão nos enriquece. Então, uma família comprometida com o Senhor escolhe viver em santidade. Amém? Então, diante da resposta do povo, nós lemos aqui, Josué exorta seus contemporâneos à santificação, declarando que eles deveriam consagrar-se por completo. Nesse sentido, eles deveriam abandonar o pecado, abdicando de qualquer instrumento de idolatria que ainda estivesse presente no meio do povo. Inclinar seus corações para o Senhor, vivendo unicamente para Deus. Está lá no versículo 22 e 23. Amém? Então, viver em santidade está diretamente relacionado a termos vidas alicerçadas em Cristo. Na Bíblia, a santidade está associada à submissão à palavra de Deus, à dedicação exclusiva do Senhor. Aquela coluna é como se fosse uma luz acesa no meio da nossa casa. Nós temos que ser essa luz, e nós só vamos ser essa luz no meio dos nossos. Eu sei que muita gente aqui tem pessoas na família que não servem a Deus que moram. Mas então, na nossa casa, nós temos que ser essa luz. E nós temos que ter os frutos do Espírito para que as pessoas que não servem a Deus olhem para nós e vejam a diferença. Eu vou trazer hoje uma surpresa para vocês aqui. Nós temos quantos anos na BTS? Sim, a BTS. 11 anos. 11 anos. Sou uma pessoa aqui querida por todo mundo. Glória a Deus. Satanás escreveu uma história triste para essa pessoa. Mas Deus usou uma luz e resgatou e desfez as obras de Satanás. Vou chamar meu filho Janderson aqui para dar o testemunho dele. Pela primeira vez. Ele vai contar a história dele. Aleluia. Shalom, queridos. Somos juntos, somos mulheres. Eu vim de uma família totalmente destruída, né? E de pais separados. A gente morava ali na Colônia Machada. Faz tudo o tempo, né? Cada 13 de maio,
um bairro muito perigoso naquele tempo. E a gente praticamente era muito pobre, né? A minha mãe passava o dia trabalhando, a gente passava ou o dia em casa ou o dia na rua, que era mais fácil, né? Na rua. Perdão. E aí eu lembro que eu, com meus 6, 7 anos já, no meio da ia fazer alguns corres, né? Entregava algumas coisas do outro lado do campo. Não podia ver, só mandava eu ir lá e entregava. E teve um certo dia que eu fui tiroteio e eu estava na rua para arriscar e eles tinham hip-rap. E nesse hip-rap existia ponte e tinha um banheiro que ia para minha casa. E eu me escondi lá perto do banheiro e eu só ouvi uma voz assim, corre! E eu olhei e ninguém recolheu, né? Corri, aí cheguei na casa, minha mãe falou que eu tinha mais cabelo, né? Tinha um rastro aqui na minha cabeça. E que pelo tiroteio. Rastro de bala. Já que era bala, já de tiroteio. E a partir daí eu me lembro que eu conheci a pastora Vera, ela foi boa. E houve uma festa lá na escola, no chapéu de pai, onde a gente frequentava. E eu lembro que ela me deu um pedaço de bolo, né? E eu lembro que eu saí correndo assim por uma de casa, que era para levar para meus irmãos, porque a gente não comia, a gente não tinha nada, a gente só comia aquele chibé, que era farinha, ou era açúcar, ou era água com farinha. E aí eu voltei para a escola onde ela estava, e ela ficou interessada em mulher porque perguntava por que eu tinha saído correndo. Aí eu expliquei para ela que eu fui levar o pedaço de bolo com meus irmãos, porque a gente não tinha tomado café, não tinha nada. E aí ela ficou interessada, foi lá falar com o meu avô, que morava com o meu avô, e pediu para eu morar com ela. Foi a partir daí que a minha vida começou a mudar, porque Deus usou ela, né, para me instruir. Tem um detalhe interessante na minha vida que é até engraçado, né? Você me vem falando aqui de burro, mas eu falo, cara. Porque assim, eu era gago, você sabia que eu era gago? Eu ficava nervoso, aí não sabia nada. Era sério. E aí, por que eu descobri assim, essas coisas importantes? Quando eu estava no segundo ano, a tia Vera, né, ela fazia com que a gente lesse né, os textinhos ali, eu não conseguia, porque ela fazia pressão, aí eu ficava nervoso, eu travava. Aí o que ela fez? Ela fez eu repetir o segundo ano por causa disso. Aí é engraçado, aí eu pego essas coisas para me fortalecer um pouquinho, porque é difícil a gente falar em público, né? E aí Deus foi lá e foi me tratando, foi me curando, foi fazendo com que eu estudasse, né? Ela foi me colocando nos caminhos na escola, né? E depois de um tempo eu conheci a apóstola, né? Então as duas, né? A pastora Vera e a apóstola, o tio, eles fizeram com que eu estudasse, acreditaram na minha vida, né? Que poderia mudar. Eu era uma pessoa, uma criança totalmente violenta. Eu brigava na rua, até umas vezes o tio, né? Depois da chegou a ver algumas coisas lá no São Jorge. E assim, hoje eu sou calmo, né? Eu sou calmo, mas eu era bem legal mesmo. E eles acreditavam em mim, fizeram com que eu estudasse, eu fiz curso técnico. Eu lembro que de um fato que eu tinha conseguido um curso lá no Senai, e o tio era de 2 anos, né, um curso técnico, e o tio liberou, eu não tinha como ir, eu trabalhava, e o tio liberou o seu para de transporte para eu poder estudar. E isso eu agradeço muito a eles, né, que acreditaram em mim, que puderam mudar a minha vida através do Espírito Santo. E deixa com que eu não parasse por aí, né? Eu fiz uma graduação de administração, mas eu não consegui concluir. Eu tive que parar no meio do caminho por questão financeira.
E eu peguei, eu não posso ficar parado, eu tenho que continuar estudando, fazendo vestibular. E eu peguei, fiz o Enem, eu consegui uma bolsa da escola, na faculdade, né? E eu continuei lutando para ter uma graduação. E eu lutei, estudei, veio as crises financeiras, veio crise no casamento, mas a Deus estava comigo, estava me incentivando, estava me ajudando. E eu consegui concluir, amado, hoje, eu consigo dizer que eu sou uma profissão, né? Eu sou jornalista, formado, eu atuo em marketing de mídias sociais, mas não é para mim, é para Deus, porque eu faço um trabalho voluntário na casa do Senhor. E desde quando eu estiver no nosso apóstolo Tomé, eu sempre fazia uma divulgação da palavra, não falo, mas eu divulgo. Mas eu vou lá, divulgo, faço meu registro. É um meio também que a gente consegue evangelizar. E eu acredito que, assim como existem jovens, né, que tiveram esse momento na vida e, cara, eu consegui sair do meio, né? Deus me tirou do lado desse meio pesado, de uma família totalmente destruída. Hoje eu tenho um casamento abençoado, tenho uma filha abençoada também. Eu fui batizado lá na Campa Jovem. Eu fico muito feliz porque Deus teve misericórdia de mim e até hoje ele continua comigo, sustentando, me abençoando. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade e falar um pouco da obra, né? Essa obra que está construindo aqui, né? Eu lembro que eu estava empregado, né? E eu estava rodando de Uber. Ele passou pela minha empresa lá, onde o meu chefe trabalhava, e eu falei bem assim, estava no sol, e o sol acendeu, era meio-dia. Eu falei, meu Deus, abre uma porta aqui para mim. E eu esqueci. Aí passou uma semana, aí eu fui fazer um evento lá no interior, uma transmissão. E aí esse meu chefe me liga, lá dessa empresa onde eu falou, eu quero que você esteja aqui segunda-feira, para começar já. Aí eu falei, eu falei, não tenho como, a gente vai amanhã, e aí eu só vou chegar hoje. Aí ele falou, então tomei na terça, para começar. Aí eu falei, glória a Deus, tá bom. E aí eu entendo que Deus, ele te prepara. Antes de te dar a bênção completa, ele te prepara para o próximo passo. E aí Deus foi me entregando esse ambiente para me dar o melhor. Hoje eu trabalho no SPT, eu abri uma porta lá e eu fiz um propósito para Deus. Eu falei bem assim, Deus, se lá for a tua vontade, o primeiro dízimo é teu, o primeiro salário é teu. E aí a gente pensa assim, né? O primeiro salário é bem quebrado, né?
os traficantes usavam ele como avião. Ele entregava um pacotinho de sabedoria que ele está entregando e troca de pão, besteira, porque ele passava necessidade. Então, um dia a pastora foi lá em casa nos visitar, a pastora Vera com ele, ela tinha pedido para ficar com ele, né? E ele foi lá e se apaixonou por nós, por mim e pelo Andrade. Tinha mais ou menos 7 para 8 anos, quero ficar aqui, quero morar aqui. E ele ficou lá conosco, ficava com a gente, daí na história dele para Vera, assim ficamos criando ele, mas sempre no caminho do Senhor. Eu lembro que o Andrade, na época ele frequentava ali a Igreja Universal e ele levava os jantos para o culto de sexta-feira que era para expulsar o demônio. Ele ficava assustado, ele era gago, ele não ficava assustado. E nós começamos a levar os jantos para servir o Senhor. Quando ele estava com a pastora Vera, levar, e quando ele veio lá conosco, ele passou a ir para a igreja conosco. Chamava muito palavrão. Ele era um menino praticamente criado na rua. É por isso que eu digo que Deus tinha um plano para a vida dos Jantes. Hoje os Jantes são um modelo de homem de Deus. A Juju, Os Jantes com a Jaqueline criaram a Juju, ele tem uma família muito abençoada. Muito abençoada. A Juju é uma bênção. Não estou querendo puxar a sardinha para mim, não, tá? Porque ela realmente, as professoras aqui devem gostar muito da Juju, né? Ela não usa shortinho, ela é uma menina crente mesmo, daquelas desde pequena, serve ao Senhor. A mãe pode até não vir para o culto, mas ela vem. Ela realmente é uma menina assim notável. Então o Janderson, Deus virou a chave da vida do Janderson quando o Janderson decidiu servir ao Senhor. O diabo fez planos. Talvez se ele continuasse na vida que ele vivia, lá onde ele morava, talvez ele nem fosse mais vivo, porque o diabo tinha sede nele. A bala tirou o filo da cabeça dele, mas Deus tirou ele de lá daquele meio e trouxe num lugar onde tinha a luz do Senhor. E ele foi educado conosco nos caminhos do Senhor. E está aí o Janderson, nunca se desviou do caminho do Senhor. O meu filho, na mocidade, se desviou, mas o Janderson, aos trancos e barrancos, como a gente diz, ele é santo? Não. Ele passa as lutas que todos nós passamos, mas nunca largou o Senhor. Nunca. O segredo está aí, não largar o Senhor. Acontece o que acontecer, enfraqueceu, ora, busca, mas não larga. A garota tinha o mesmo sobrenome dele. Aí ele procurou ela e disse: escuta como é o nome do teu pai, quando falarem da tua mãe e tal. A pastora é minha irmã, olha. Era a irmã dele. Era a irmã dele, para você ver aquilo que Deus fez. Hoje essa irmã dele, né? Amiga dele, se reencontraram. Enfim, hoje a mãe do Janderson serve ao Senhor. É uma história linda. Hoje ele é jornalista, ele é um menino muito abençoado, Janderson. Nunca vi o Janderson mendigando as coisas de ninguém. Nunca vi ele senta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Você quer ser abençoado, quer ser próspero, é muito fácil. Porque sou eu, está lá em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, plano de prosperidade, não de sofrimento, para lhes dar um futuro e uma esperança. Por que eu vou estar sofrendo
sofrendo, por que eu vou estar mendigando pão, se a palavra de Deus nos garante do ventre da nossa mãe para que fôssemos bem-aventurados e frutíferos na terra? Nós pensamos assim, vamos pensar assim, para que Deus ia nos criar para sofrer nessa terra? Não. Quando nós fomos gerados, ainda no ventre da nossa mãe, Deus já tinha planos para a nossa vida. Plano de nos fazer bem, não mal. Né? Se nós temos Deus, por que a gente vai ficar sofrendo? Né? Então, olha só, pensamos, as coisas de Deus são grandes para nós. Encontra prazer na palavra de Deus. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Não apenas lê, mas medita nela dia e noite. A sua força está no relacionamento. Deus te preparar, Deus te capacitar. Amém? Os esmeril, quando você estiver passando por essas provas, você peça de Deus, Senhor, me ajuda. Porque eu quero esses frutos do Espírito. Então, tu vai passar. Pediu paciência, vai vir uma luta tão grande, vai vir um negócio assim que tu... Mas o Senhor, passa comigo, me ajuda. Deixa Deus te lapidar. Entrega tudo para Deus te lapidar. E você vai ver que Deus faz a obra que você passa, que você nem percebe. Amém? A árvore frutífera é uma figura muito nobre. Ela dá sombra, ela dá flores, ela dá fruto, ela dá madeira para construir. Você já imaginou você ser usado por Deus para pessoas, você ser uma sombra, quando aquela pessoa está ali no meio de uma luta, tal, tu vai lá tipo uma sombra, tu vai alimentar de palavras, tu vai dar palavras que edificam aquela vida, tu vai ser bênção, as tuas palavras vão edificar, vão abençoar, vão tirar pessoas da situação que está. Deus vai te usar. É isso que é a pessoa bem-aventurada. Ela vai ser bênção na vida das pessoas. Amém? Dá o fruto no tempo certo, que são os frutos do Espírito, a folha não murcha, tudo que faz prospera. A pessoa é vista como alguém de sucesso. Uma vida firmada em Deus é estável, frutífera e próspera. Gente, uma coisa que eu guardo sempre comigo. O apóstolo Tomé, quem conheceu o apóstolo Tomé, ele dedicou a vida dele toda para servir a Deus. Toda. Eu não conheço até hoje pessoa mais mansa e humilde do que o apóstolo. A vida. E foi recebido com carruagem, quando ele morreu. Foi um testemunho incrível. Ele morreu de Covid. Contado pelos médicos, os médicos choraram no dia que o apóstolo Tomé morreu. Foi a coisa mais linda. Ele estava ali morrendo e disse, espera aí, doutor, eu entubar ele, estava naquele processo de intubação, e ele disse, espera aí que está vindo uma carruagem ali. São cavalos brancos com os cavaleiros vestidos de roupas de gala. E nessa visão que ele estava, olha, estou colocando o tapete vermelho agora. Colocaram o tapete vermelho para receber ele. A vida toda serviu a Deus com integridade. A família dele, muito próspera, abençoada. Eu nunca vi o apóstolo Tomé pedir nada emprestado de ninguém. Ele não ganhava nada da missão. A gente pagava, parece que o plano de saúde dele, que era R$1.000 que ele ganhava, né? Era abençoadíssimo, era professor universitário, os filhos, um é engenheiro, outro é doutor também, e ele teve até que o pastor nossas vidas, toda a nossa geração é abençoada a partir da nossa vida. Você imagina ter uma família servindo ao Senhor, em santidade, em fidelidade, e toda a tua geração vai herdar, toda a geração, isso é promessa de Deus, isso aqui é o que nós estamos lendo aqui, amém? O homem que serve a Deus busca refúgio em Deus, ou seja, quando sente algum perigo, busca a ajuda do Senhor e não se defende por si mesmo, ele tem um Deus que luta por ele. Então, o homem bem-aventurado, ele se refugia sempre em Deus, ele confia no Senhor. Lá em Salmos 40 diz, bem-aventurado
O homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. O homem bem-sucedido confia em Deus acima de tudo, inclusive acima de sua própria capacidade. Por isso que tudo que ele faz dá certo. Amém? Busca sempre força em Deus, se fortalece em Deus. Todos nós, Deus tem planos. Deus tem planos. Então, amados, nós devemos guardar o nosso caminho de acordo com a palavra de Deus. É muito simples, basta nós nos dobrarmos, né? Então, se nós queremos andar debaixo dos propósitos de Deus, nós temos que buscar a palavra de Deus e fazer dela nosso guia diário. Porque quem anda na palavra anda seguro, e quem anda seguro anda vitorioso. Servir ao Senhor, que esta seja uma escolha de cada um de nós, não de palavras. Verdadeiramente, hoje,